jardim, a humildade colocou jardim em mim. Eu vender tudo que tenho em troca de amor, eu falharia. Mas é que o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha e de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. O que fazer? O que dizer quando ele vem aqui? Oh, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Oh, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo é. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo, santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Oh, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Queridos irmãos, amigos, ouvintes, mais uma noite de sexta-feira e eu estou aqui na casa de Deus, interior do templo da Assembleia de Deus do bairro Santa Terezinha, mais uma vez ocupando esse púlpito para levar até o seu lar, a sua casa, a boa palavra de Deus. Estou feliz porque até aqui o Senhor Deus tem nos ajudado. Grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso nós estamos alegres. Estamos vivendo dias difíceis, período de distanciamento social, devido a uma grande pandemia que o Brasil e o mundo está vivenciando. Nossos cultos presenciais estão suspensos, porém, Deus tem nos proporcionado a oportunidade de, através das lives, fazer chegar até o seu lar, fazer chegar até a sua casa a boa, perfeita, poderosa e maravilhosa palavra de Deus. Vamos, nesta oportunidade, agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado. A Deus, que é o autor da vida, a Jesus Cristo, consumador da nossa fé, o nosso Salvador, e ao Espírito Santo, que é o Consolador por excelência, enviado da parte de Deus. Portanto, vamos levar o nosso pensamento a Deus e vamos agradecer a Deus. Pai, graças te damos. Até aqui o Senhor tem nos proporcionado o privilégio de nós continuarmos anunciando a Tua palavra. Te agradeço por mais essa semana que nós estamos findando. Te agradeço pela vida. Te agradeço pelo Teu Espírito Santo, pela salvação das nossas almas, pela Tua proteção. Meu Deus, quantas orações foram feitas ao Senhor ao longo desta semana. E eu acredito, Senhor, que o Senhor, a seu tempo, está atendendo às nossas orações. Louvo a Deus, glorifico o Teu nome, Pai, pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, que estão já linkados conosco nessa noite, para receberem a Tua palavra, para receberem a Tua graça, para receberem, Senhor, de fato, a manifestação da Tua presença. Pois está escrito que perto está o Senhor daqueles que o invocam em espírito e em verdade. Abra-nos a porta da palavra, se conosco, nos abençoe. Assim eu oro e assim eu te agradeço, meu bom Deus, no nome de Jesus Cristo, o Teu Filho. Amém e amém. E graças a Deus. Vai bem contigo, vai bem com a sua casa, vai bem com a sua família. Eu desejo é que você esteja bem, que você esteja lutando e vencendo, perseverando sempre na presença de Deus e, conforme diz o Salmo de número 100, sempre servindo ao nosso Senhor com alegria. Queridos irmãos, eu quero aqui solicitar aos irmãos para que compartilhem essa live. É importante você compartilhar a live agora, enquanto eu estou nesta palavra inicial, nesse nosso ponto de contato. Compartilhe aí esta live. Indique a um amigo, uma amiga, para que o maior número de pessoas possam estarem linkados conosco para acompanhar o estudo da palavra de Deus. Hoje eu vou sequenciar um estudo que eu iniciei na quarta passada e eu vou sequenciar o assunto e eu acredito que será de grande valia para todos nós. Está escrito, o salmista diz: lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. E o próprio Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede dos lábios do Senhor Deus. Louvado seja Deus. Portanto, eu queria convidá-los, se você tem a sua Bíblia, a abri-la em 1 João, capítulo 1. Primeira epístola do apóstolo João. Está bem lá no final. Se você for o último livro, é o Apocalipse, você volta. 3 João, 2 João, 1 João. É uma epístola que foi escrita pelo apóstolo João e eu quero fazer menção aqui de alguns versículos que serão base da nossa meditação. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos parabenizar a pequena Larissa, filha do irmão Jonas, que está de aniversário. É Lorena, né? Que Deus abençoe ela e faça você prosperar, minha filha, sempre nos caminhos do Senhor, e que você cresça com muita saúde, paz, segurança e estabilidade. Um abraço para você, os seus pais, nosso irmão Jonas, a sua esposa, irmã Elizabeth, e toda a sua casa, sua família. Feliz por tê-los como amigos, no nome do Senhor Jesus Cristo.
Graças ao bom Deus. Vamos lá, queridos irmãos, 1 João, capítulo 1, o verso 1 está escrito: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós o vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O verso 3, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Amém. Esses 3 versículos introdutórios, que fazem parte dessa belíssima carta que foi escrita pelo apóstolo João. O apóstolo João, ali por volta do ano 92, na realidade entre 90 a 95 do século I, João escreveu esta carta endereçada à igreja. Ela tornou uma carta para que tenha a sua aplicação para todo o período da igreja, em todas as épocas, em todos os tempos. Ela tornou uma carta universal, no sentido universo. E na realidade, alguns teólogos dizem que esta carta de 1 João foi um esboço que João pregara, que João ensinara à igreja primitiva, e foi tão gratificante, foi um resultado muito promissor na época, que devido à sua inspiração, ela passou no teste da canonicidade, tornou, de fato, fazendo parte do cânon sagrado. E João, ele foi um dos apóstolos. Ele esteve 3 anos e meio com Jesus. Ele escreveu também o Evangelho de João, 1 João e 2 João, 3 João e o próprio livro do Apocalipse. A maioria dos teólogos atribui que foi João, de fato, que escreveu esta carta. Ela tem tudo a ver com a igreja, porque João trata de muitas doutrinas. Muitas doutrinas são tratadas por João nesta epístola, mas muitas mesmo. Quando se trata das doutrinas da igreja, há um respaldo, há uma base nesse Evangelho de João. Inclusive, o John Wesley é muito conhecido no mundo teológico, e ele chamou essa epístola de a parte mais profunda das Escrituras Sagradas. Então, John Wesley deu essa declaração quando estudava o Evangelho de João, a primeira carta de João. Ele fala que esta carta é a mais profunda das Escrituras Sagradas. Isso se deve ao fato da intimidade que João demonstra ter, ou que tinha, com o próprio Deus, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Inclusive, por que eu digo que é uma carta doutrinária? Porque João faz uma grande distinção aqui, ele é muito firme na distinção, ele afirma muito essa questão do mundo e da igreja. Mundo e da igreja. Ele chega a afirmar: filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então, ele distingue muito bem o que é igreja e o que é mundo. Obviamente, quando João fala de mundo, ele não está falando do mundo sistema, mas ele não está falando do mundo no sistema, no sentido natureza, né? Ele não está falando deste mundo natureza. Ele está falando do mundo sistema, um sistema mundano que tem ideologias, que tem filosofias, que tem pensamentos contrários à existência de Deus, contrários à palavra de Deus, e tem um modo de vida, de vivência afastado da vontade de Deus. Ele chama disso de sistema mundano. Então, João, ele é muito enfático, ele sabe discernir muito isso, que a igreja não deve viver uma vida voltada para o mundanismo, para o sistema mundano, porque a igreja, ela pertence a Deus e ela tem que buscar uma vida de santidade. Então, a igreja, ela tem que demonstrar essa fé viva em Jesus Cristo, através das suas boas obras, da praticidade da palavra de Deus. Interessante que João começa dizendo que era desde o princípio o que ouvimos, o que vimos. João, ele já declara logo no verso 1 que ele viu o Senhor com os próprios olhos.
ele diz aqui que ele tocou no Senhor. Então o verso 1 está falando, sem sombra de dúvida, do próprio Senhor Jesus Cristo. O verso 1 está falando precisamente sobre Jesus. E ele fala que ele viu, ele fala que ele tocou, ele fala que ele ouviu. Você já imaginou, já pensou o privilégio que ele teve por 3 anos e meio convivendo com Jesus? Que privilégio que este homem teve. E agora passado aqui, né, uns bons anos, né, já passado aqui mais de 50 anos de existência da igreja, depois da ascensão de Jesus, o apóstolo João agora, com certeza, ele relembrava na sua mente o que ele viu, o que ele ouviu, o que ele tocou. Inclusive, dentro da linhagem teológica, ele é chamado do apóstolo do amor, porque João, ele demonstra que ele amava de fato. A Bíblia nos diz que ele era chegado de Jesus, ao ponto de algumas vezes, enquanto eles descansavam, João chegava a reclinar o peito, ou a cabeça sobre o peito de Jesus. Ele era muito íntimo de Jesus. E ele é chamado do apóstolo do amor, porque ele demonstra nos seus escritos a importância da igreja viver o amor de Deus. Então esse homem foi um homem privilegiado, porque ele viu muitos milagres, ele viu Jesus, caminhou com Jesus, sentiu Jesus, ouviu Jesus, tocou em Jesus. Ele era uma testemunha viva na sua época da existência do próprio Cristo. Então foi um homem de fato privilegiado. João escreve esta carta aqui para combater algumas heresias que tinha disseminado na igreja primitiva. Ele combate inclusive o próprio ateísmo. Ele declara que Jesus é real e não ilusório. Por isso que ele declara de uma forma muito veemente, Cristo. Ele fala assim: as nossas mãos tocaram na palavra de Deus, porque Cristo era a própria palavra de Deus, é o verbo de Deus encarnado. Ele fala: nós ouvimos, nós vimos. Olha, você pode observar que o verso 1, ele diz: o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram. Quando você lê o verso 3, ele fala: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Então ele não estava falando de algo que ele ouviu simplesmente falar do outro, mas ele viu. Ele não estava falando de algo que ele não tinha conhecimento. João viu, ouviu. Ele estava anunciando isso. Ele anunciava com propósito, para que a igreja tivesse comunhão, para que a igreja mantivesse a unidade. A unidade. E essa unidade aqui, quando ele fala de unidade e comunhão, ele fala união com o próprio Cristo, comunhão com o Pai. Então João, ele tinha assimilado o que era de fato o propósito de Deus para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele estava escrevendo esta carta para combater algumas heresias, algumas distorções que já existiam na época na igreja primitiva. Na verdade, o evangelho de 1 João, se você ler ele, todos os versículos, lê aqui, quando ele fala no capítulo 1, Cristo a luz, no capítulo 2 ele fala Cristo como nosso advogado, ele fala não ameis o mundo, quando ele fala sobre a questão do anticristo, aqueles que viriam antes de Cristo, primeiro que Cristo, trazendo uma mensagem que não era verdadeira, quando ele fala no capítulo 3 sobre os filhos de Deus, no capítulo 4 ele fala sobre os falsos espíritos, o capítulo 5, ele encerra falando sobre o verdadeiro ou amor de Deus, a prática do amor de Deus. Quando você lê esta carta, você há de convir comigo que esta carta de 1 João é um verdadeiro teste para nós. Porque você vai lendo e você vai analisando se você está enquadrado no que João ensinou ou não. A carta de João nos leva a nós fazermos uma autoanálise, em nós. É uma visão introspectiva que nos leva a pensar a nossa postura em vários sentidos. Então é um teste. Ele fala sobre a vida. João fala sobre a vida, mas que vida que ele estava falando? Não da vida física, ele está falando da vida espiritual. Que aqueles que são de Deus têm que ter vida espiritual. Você tem vida espiritual ou não?
João ensina que aqueles que estão em Cristo, ele fala que eles nasceram da vontade de Deus. Está falando de uma vida espiritual aqui, que aquelas pessoas que creem no Evangelho de Jesus, que aceitam a fé, eles nascem para Deus. Ele está falando de uma vida espiritual. Então quem tem Cristo tem vida, quem está ligado nele tem vida espiritual. Porventura você tem vida espiritual ou não? Você percebe quando você tem a vida espiritual. João fala essa questão, é um teste para nós. Talvez eu esteja falando para muitos irmãos que perderam a vida espiritual. Quando é que é isso? Quais são os sintomas? Quando você não sente mais nada do que é de Deus. Não sente a presença de Deus, você não sente temor, você não sente amor, a comunhão com os irmãos, comunhão com a igreja. Você não sente mais o dever do louvor, da adoração, da santidade. Você não sente mais, de fato, aqueles sentimentos espirituais que o leva a você a amar a Deus acima de todas as coisas, que o leva a você a abandonar o pecado. Se você vive uma vida sem sentimento nenhum espiritual, só na ótica material, isso implica dizer que você perdeu a vida espiritual. Existem muitas pessoas que têm vida física, mas não têm vida espiritual, são mortos espirituais. João fala que o verdadeiro discípulo, o verdadeiro servo de Deus, tem que ter vida espiritual. Tem que ter vida espiritual. Ele afirma isso. Então é um teste, João ensina isso. Você tem vida espiritual? É uma pergunta que eu faço para você hoje. Segunda coisa, ele ensina sobre a luz do mundo. Ele fala, inclusive, de uma forma muito enfática, essa questão da luz, né? Ele fala assim, olha, Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Então é o segundo teste, é o teste da vida. Segundo teste desta carta, o teste da luz. A luz, ela afasta as trevas. Quando ele está falando dessa questão aqui, ele está usando algo conhecido, algo que é até natural, mas para trazer um ensino espiritual. Aonde chega a luz, as trevas vão embora. Quando nós falamos de vida em trevas, implica que a pessoa está numa treva medonha. Pessoas possessas, pessoas carregadas, pessoas debaixo de uma vida de pecado, de práticas erradas, de pecados, de fato, que a pessoa esqueceu do plano de Deus, do projeto de Deus, e a pessoa vive escravizado pelo pecado. Então tem pessoas que têm maldade no coração, tem pessoas que vivem uma vida de trevas, constantemente trevas. Então é o teste da luz. Porém, João afirma que quem está em Cristo não está em trevas mais, mas ele está na luz, porque Deus é luz. Não há trevas em Deus. Quem tem Deus não tem como viver uma vida de trevas. Então é o teste da luz. Você está na luz ou você está nas trevas? Tem pessoas vivendo uma treva medonha. Não tem aquele sentimento da luz. A luz ela ilumina, a luz ela clareia tudo, a luz é algo maravilhoso, algo tremendo. Ela mostra de fato quem verdadeiramente nós somos. E olha que Jesus ensinou, vós sois a luz do mundo. Porque o luzeiro maior é Cristo. E a luz de Cristo reflete em nós quando nós praticamos a sua palavra. Então, João ensina essa questão da luz. Então ele fala da vida, fala da luz. Outra coisa que João ensina aqui, sobre andar na verdade. João ensina isso, que nós não podemos andar na mentira. Nós temos que andar na luz. Nós temos que andar na verdade. Ele fala no verso 7, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então João fala dessa questão da luz e essa questão da verdade, que nós temos que estar firmados na verdade. Ele fala que quem não está firmado na verdade, engana-se a si mesmo. Engana-se a si mesmo. É um engano quem não está firmado na verdade. Então, João, esta epístola de João, é um tratado doutrinário maravilhoso para nós. Porque, irmãos, ele está ensinando, ele está orientando a
igreja. Então você tem que andar na verdade, é o teste da verdade. Você não pode andar na mentira. A mentira não pode fazer parte da sua vida, dos seus planos, dos seus projetos, dos seus sonhos. A mentira não pode fazer parte dos seus negócios, da sua vivência, do seu relacionamento conjugal. Não pode, você tem que ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa que fale a verdade. Porque Cristo é a verdade. Cristo é a verdade. João 14,6, o próprio Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, a vida e a verdade está implícita no próprio Cristo. E João faz esse teste. Então, aqui faço uma pergunta: você está na verdade? Você está na mentira? Outra coisa que João fala da vida, da luz, da verdade, e ele fala da comunhão. Da comunhão. Quem de fato está em Cristo, ele tem comunhão uns com os outros. Quem está na luz de Cristo, vive uma vida de comunhão. Quem está na luz de Cristo, ele não vive em divisão, ele não vive em contenda. Então é o teste da comunhão. Como está a nossa comunhão? Como está a minha comunhão com o próximo? Como é que está a minha comunhão com a minha família? Como é que está a minha comunhão com os meus vizinhos? Como é que está a minha comunhão com os meus irmãos de fé? Como que está a minha comunhão com Deus? Como que está a minha comunhão comigo mesmo? Então, João, ele trata de assuntos práticos do dia a dia. Este é um ensino real, este é um verdadeiro ensino da palavra. Tem pessoas que ele quer vir para Cristo, mas para receber uma graça, um benefício, e esquece que cristianismo é prática da palavra de Deus, é prática da palavra de Deus. E João, ele ensina isso, essa praticidade da palavra, isso é doutrina da palavra. Além disso, João fala sobre a questão da confissão de pecados. Ele fala que nós temos que confessar os nossos pecados para Deus. Confissão de pecados. A Bíblia diz que aquele que encobre nunca prospera. Todo o nosso pecado tem que ser confessado diante de Deus. Por isso que todos os dias, irmãos, nós temos que chegar diante de Deus e pedir perdão dos nossos pecados. Todos os dias nós temos que dobrar os joelhos e pedir: Deus, nos perdoa. E quando você praticar algo errado, confessa o teu pecado para Deus. Confessa. João fala dessa confissão de pecados. Inclusive ele fala que nós temos um advogado. Ele chega a dizer assim: filhinho, não pequeis. Ele fala isso: filhinho, não pequeis. Ele está ensinando a igreja. Alguns atribuem que ele estava na igreja de Éfeso, ensinando a igreja de Éfeso. Filhinho, não pequeis. Se alguém pecar, nós temos um advogado com o Pai. Quem? Jesus Cristo, o justo. Então como é que você tem que tratar o pecado? Não peque. Mas eu sou pecador. É pecador, mas é para não pecar. Evita o pecado. Como que eu faço para não pecar? Vigilância. Como que eu faço para não pecar? Uma vida de oração. Como que eu faço para não pecar? Uma vida de meditação. Porque quando você medita na palavra, quando você ora, quando você vigia, isso gera em você temor a Deus. O temor a Deus, ele faz com que você evita o pecado, a prática do pecado. Então João revela isso, que nós temos que chegar diante de Deus se nós pecarmos. É para não pecar. Se pecar, nós temos um advogado. Quem? Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo é o nosso advogado? Porque ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, para nos justificar diante de Deus. Então Jesus é o nosso advogado que intercede por nós nessa questão do pecado. Então aqui está um ponto central das Escrituras, em que a remissão dos pecados, o perdão dos pecados, não está nos dogmas da igreja, não está nos santos da igreja, canonizados da igreja, não está nos fundadores das religiões, não está na nomenclatura, na denominação, mas o perdão de pecado está em Jesus Cristo, que é o nosso advogado diante de Deus. Por isso que João fala que o sangue de Cristo é que nos purifica de todo o pecado. Quando ele afirma essa expressão, sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, ele está afirmando nas entrelinhas que, quando Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você, quando ele derramou sangue, ele foi morto pelos judeus, pelos soldados romanos. Aquele ato implica que gera da cruz
um poder perdoador que purifica a minha vida e a sua vida de todos os pecados. Então o sangue de Jesus Cristo tem poder para perdoar os seus pecados. Quais pecados? Qualquer tipo de pecado. Então tudo que você praticou na sua vida, todos os erros, todos os pecados, se você crê em Jesus Cristo hoje, se você pedir perdão para Jesus Cristo hoje, você será perdoado de todos os seus pecados, porque há poder no sangue de Jesus Cristo para purificar de todos os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que esta carta de João, ela é um tratado doutrinário que nos ensina grandes verdades. Então olha aqui para mim, João ensina que ninguém consegue viver uma vida cristã tudo de uma vez. Só quem caminha com Cristo. Por isso que ele fala que nós temos que perseverar em Cristo. Por isso que ele fala que, irmãos, nós temos que viver uma vida andando na luz. Nós temos que viver uma vida amando o próximo. Nós temos que viver uma vida em vigilância. Nós temos que viver uma vida não amando o mundo, nem o que no mundo há. Nós temos que viver uma vida, de fato, com essa consciência que aquilo que nós ouvimos, nós temos que testificar. Então ele está falando de uma vida. Ele não está falando de um momento único no Evangelho. Ele está afirmando que só quem caminha com Cristo, só quem segue a Cristo, pode experimentar os resultados da fé. Por isso que a Escritura fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então esse é um trabalhar de Deus na nossa vida. Por isso que incessantemente nós temos que estar ensinando a palavra de Deus. Porque cada vez que eu ouço a palavra, eu vou melhorando, eu vou abrindo o coração, Deus vai trabalhando na minha vida, o Espírito Santo vai me convencendo. Agora, há pessoas que ele converte hoje, já quer alcançar tudo de Deus amanhã. Há um processo, há bênçãos, inclusive até a própria salvação, nós só vamos tomar posse dela definitivamente se nós perseverarmos até o fim. Então a vida cristã é uma sequência. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. João ensina também nesta carta, quando ele fala sobre os filhos de Deus, ele qualifica aqui, ou ele cita, ele elenca várias características dos filhos de Deus. E ele fala que o verdadeiro filho de Deus é aquele que vive a sua vida baseado no amor e na obediência. Filho de Deus vive a sua vida baseado no amor de Deus e na obediência. Quando a pessoa não entra pelo caminho do amor ao próximo, amor a Deus, amor à fé, a pessoa vive uma vida cristã superficial. De fato, existem crentes que são superficiais, não são crentes praticantes. Quando nós falamos de crentes superficiais, tem pessoas que não têm raízes no Evangelho, raízes profundas no Evangelho. Quando você vê alguém que muda muito de igreja, isso é falta de raiz. Pessoas que não param em igreja nenhuma, isso é falta de raiz. Porque Cristo foi quem edificou a sua igreja. Então a superficialidade faz a pessoa não ter de fato profundidade. Qualquer vendaval tira ele. É semelhante a uma plantação que não tem raízes, ou raízes raízes rasas. Quando vem o vento, vem a chuva, arranca, leva embora. Quando tem raízes profundas, pode vir o maior vendaval que tiver, permanece firme, não cai. Inclusive Jesus, ele cita uma parábola que aqueles que ouvem a palavra e pratica,
ouve e pratica, é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Porque aí pode vir os vendavais, pode vir os ventos, aquela casa está firme, ela não cai, porque ela foi edificada sobre a rocha, que é Cristo. Assim é aqueles que praticam a palavra. Quem não pratica a palavra vive uma vida muito superficial. Por isso que tem pessoas que na primeira proposta que tem, ele cai. Na primeira proposta que tem, ele desvia. Na primeira proposta que tem, ele vira as costas para Deus. Talvez possa ser o caso de muitas pessoas que estão me ouvindo. Você abandonou Jesus. Você abandonou a fé. Você trocou Jesus. Você abandonou a comunhão com os irmãos de fé. Perdeu a comunhão com a igreja. O que aconteceu? Talvez possa ser que no primeiro vendaval você não suportou. Talvez faltou convicções sinceras. Quem tem convicções sinceras não abandona Jesus por nada. Não troca Jesus por nada. Eu sou um pastor e eu lido muito com isso. Porque eu tenho que estar defendendo o evangelho. E se eu não tiver convicções sinceras, são muitas as afrontas. A afronta da própria ciência. A afronta da filosofia. Né? A afronta em nome do pensamento crítico. Né? O próprio sistema talvez de filosofia implantado, do conhecimento, da ciência, às vezes em muitos aspectos são contrários à nossa fé. Então, se eu não tiver raízes profundas, convicções sinceras, daqui a pouco eu estou sendo levado. Daqui a pouco eu mudo as minhas concepções. Daqui a pouco, aquela fé que eu possuía, ela fica abalada. Talvez a minha crença na palavra, daqui a pouco eu posso estar duvidando da palavra. Então, quando a pessoa não tem raiz profunda, é assim que acontece. Outro aspecto, talvez a pessoa é adepto do cristianismo, mas não é convertido. Isso acontece muito isso. Olha o que tem de amigos meus, pessoas, colegas meus, pessoas até do convívio, trabalho, vida profissional, pessoas que eu conheço, ou conheci ao longo da vida, pessoas boas, gostam do cristianismo, pedem oração, mas não são convertidos. São simpatizantes do evangelho. João, ele combate isso aqui. O verdadeiro cristão não pode ser só simpatizante do evangelho, achar bonito, ou procurar o evangelho quando precisa de uma bênção ou de uma graça. Quem é convertido, ele abraça a causa. Ele abraça o reino de Deus. Quem é convertido, ele está disposto a seguir Jesus. Ele abre mão até da sua vontade própria. Ele abre mão talvez do conforto, ele abre mão do entretenimento, ele abre mão de muitas coisas para seguir a Cristo. Porque na sua escala de valores, então, Cristo está acima de todas as coisas. Isso nós chamamos de cristianismo, de conversão. Nós chamamos isso de novo nascimento, nascer de novo, mudança de vida. Então você abandona as velhas práticas. Quem não larga nada, não abandona o pecado, não abandona o erro, não abandona o vício, ele não abandona nenhum sistema mundano, nenhuma prática mundana, por amor a Deus, é porque não converteu, não nasceu de novo. Mas hoje o Espírito Santo pode estar falando com alguém que está duvidando entre dois pensamentos, não sabe se serve a Deus, se abraça o evangelho ou não, sente até a chamada, mas não abriu o coração. Olha, eu te dou um conselho hoje, abra o coração para Jesus hoje, deixa o Espírito Santo fazer morada na sua vida, dê espaço para Deus agir na sua casa, na sua família. Ele tem uma vida nova, ele tem uma vida de libertação, de transformação. A partir de hoje você pode tornar uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia diz que ele veio ao mundo para salvar os pecadores, ele veio para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam. Se você sente a chamada, já ouviu o evangelho, você é um simpatizante do evangelho, mas não converteu de verdade, quem sabe hoje o Espírito Santo vai entrar na sua vida. Abra o coração para Deus hoje. E ele fará uma mudança na sua vida. Louvado seja o nome de Deus. O homem natural não compreende isso. O homem espiritual compreende. Né? O homem natural, ele não compreende. Ele até declara que ele acredita em Deus, mas não crê na palavra. Como pode a pessoa declarar que acredita em Deus e não crê na palavra de Deus? Ele professa Deus nos seus escritos, professa Deus no seu dia a dia, cita Deus nos seus, talvez no seu trabalho, cita Deus nos seus diálogos, mas não obedece à sua palavra, não crê na sua palavra. Então acaba sendo uma pessoa simpatizante de Deus,
mas não é um verdadeiro filho de Deus, ele é uma criatura de Deus. E João afirma isso. Ele fala aqui sobre os filhos de Deus, aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus. Inclusive João chega a dizer, olha que isso daqui, quem vive na prática do pecado não é de Deus, ele é do diabo. Isso é muito sério, não é? Olha para você ver, está escrito em 1 João capítulo 3, verso 8. Está escrito na Bíblia. Quem pratica o pecado, quem vive na prática do pecado, ele fala assim, é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Então a pessoa é uma criatura de Deus, foi criada por Deus. Todo mundo é filho de Deus, todos são criaturas de Deus. Mas filho fala de intimidade, fala de obediência, fala de quem pratica, fala de quem convive, fala de convivência, fala de relacionamento. Fala, inclusive, João fala que Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então você pode hoje aproximar de Deus, você pode hoje tornar um filho de Deus na prática. Como? A partir de hoje se relacionando com Ele, através da devoção a Deus, através do amor a Deus, através da oração, da meditação, da obediência à sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, João, ele nos traz um ensino maravilhoso, ele nos orienta muito nesse aspecto dessa questão dos crentes superficiais. Bom, o apóstolo João, ele ainda ensina nessa epístola que o mundo passa. Ele afirma assim, olha, o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. O que esse ensino de João está nos ensinando? O ensino de João está nos ensinando que o mundo, ele é transitório. O mundo passa. Mas quem faz a vontade de Deus, permanece. O que é que João está ensinando com isso? Que ensino que é isso? Olha, eu estudei história. Então eu estudei as etapas da história. Desde lá, do Homem das Cavernas, né, a pré-história, antes da existência da escrita. Eu estudei a Idade Antiga, que marca o início 4000 a.C., com o surgimento da escrita. Estudei a Idade Média, estudei a Idade Moderna e Idade Contemporânea. Então nós percebemos as mudanças que houve em todos esses períodos. Eu estudei sobre os grandes impérios, impérios que já existiam no mundo, que passaram. As grandes civilizações, é lógico que deixaram as suas influências, mas elas passaram. Então os impérios passaram, os reis passaram, os grandes monarcas passaram. As fases da história passaram. Então o mundo, ele muda, porque o mundo, ele é transitório. Agora, quem faz a vontade de Deus, permanece. Por que permanece? Porque quando ele tombar aqui na terra, ele entra na eternidade com Deus. Então, esse é um ensino maravilhoso de João. Ele está dizendo que não compensa eu envolver com uma vida mundana, sabendo que o mundo é passageiro. Tem muitas pessoas que não abraçam a fé porque quer viver uma vida de curtição, de vaidade, uma vida sem regras, sem limites, uma vida voltada para o pecado. E isso é muito arriscado, porque a Bíblia nos diz que lá no livro de Gênesis havia uma cidade de Sodoma e Gomorra que entrava por esse caminho, o caminho da libertinagem. E diz que em Sodoma e Gomorra eles praticavam todos os tipos de pecados, inclusive de ordens sexuais. Eles praticavam a maldade, a violência, a discórdia, o ódio, a bebedeira. Era uma sociedade ímpia. E a Bíblia nos diz que Deus deu àquela cidade, Sodoma e Gomorra, aquelas cidades, a justa retribuição que lhe era devida. Então tem pessoas que ele abraça o mundo achando que vai viver eternamente no mundo. O mundo é transitório. As modas passam, os costumes passam, os estilos passam, tudo passa. Quem faz a vontade de Deus, não, é permanente. Por quê? Você fica em Cristo, e se você partir desta vida, você vai simplesmente estar mais próximo de Deus, você vai dar a entrada na eternidade com Deus. Então, o ensino de João é um ensino maravilhoso. Inclusive, ele chega a afirmar que você só percebe que uma pessoa tem vida espiritual quando ele tem esperança futura.
no céu. Então, o grau da sua esperança, a convicção da sua esperança, é que pontua se você tem vida ou não. Então, se você viver uma vida aqui na terra, focada só nos prazeres mundanos, se você viver uma vida aqui na terra, preocupado só com projetos efêmeros, passageiros, e você não tem nenhuma perspectiva de vida futura no céu com Deus, você não pensa nisso, porque de fato você não tem vida espiritual. Quem tem vida espiritual, esta vida já leva ele a pensar na vida futura e ele tem consciência que a vida aqui é passageira. Daqui a pouco passa e todos nós voamos. Então, esta carta de João, ela é fundamental para todo cristão, todo discípulo de Jesus precisa ler esta carta. Você precisa analisar esta carta e pedir que Deus nos dá graça para nós absorvermos esses preciosos conselhos de vivência e praticidade da palavra de Deus. Aqueles meus ouvintes, aquelas pessoas que me acompanham, sabem que eu tenho muito ensinado aqui na igreja que cristianismo é uma prática diária. Você não pode ouvir a palavra, entrar no ouvido e sair no outro. Você tem que ouvir a palavra e deixar ela descer para o coração e praticar a palavra. Porque é isso que Cristo nos ensinou. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, é o que Cristo fala. Aí você pode orar, aí você pode pedir, você pode desfrutar da verdadeira comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E eu quero aqui encerrar o nosso estudo, que no meu tempo já está vencendo. Eu vou até às 9 hoje. O apóstolo João, ele fala no capítulo 2, aqui ele demonstra o amor que ele tinha pelaquela igreja. E ele dá muitos conselhos. E aqui que eu quero sequenciar o assunto que eu falei na quarta. Porque 1 João 2,18 ele fala, filhinhos, é já a última hora. Aí quando você lê a sequência do texto, se você começar lá, aliás, o capítulo, no verso 12, aliás, 1 João 2,12, filhinho, escrevo porque o seu nome vos são perdoados os pecados. Aí você vê o verso 13, pais, escrevo porque conheceste aquele que é desde o princípio. Aí você vê, queridos irmãos, que ele fala aqui no versículo de número 13, jovens, escrevo porque venceste o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Então ele faz aqui um jogo de palavras e ele demonstra aqui, ele qualifica aqui, filhinhos, pais, jovens. Eu tenho por mim que João estava pensando na igreja quando ele estava escrevendo, e veio na sua mente a igreja, os jovens da igreja, veio na sua mente os pais da igreja, né? E veio na sua mente os filhos na fé. E ele classifica aqui. Inclusive os jovens, ele dá uma palavra direta para os jovens. Jovens, vocês são fortes, meus jovens. Por que vocês são fortes? Porque vocês venceram o maligno, porque a palavra de Deus está em vós. E aqui eu extraí um pensamento que a igreja primitiva, ela já tinha pessoas de todas as idades. A igreja primitiva, ela tinha pessoas de todas as classes. Ela iniciou com os discípulos, que alguns eram pescadores, outros eram funcionário público, como o caso de Mateus. Né? De fato, as escrituras nos revelam que a igreja primitiva, ela tinha, inclusive, mulheres que converteram da alta sociedade. Ela tinha até pessoas de dentro do Império Romano que converteu ao cristianismo. Naquela época o feudalismo estava, né, já tinha um modelo, o sistema feudal não precisamente, mas já tinha esse modelo, né, de um senhor dono de terras, rodeado de funcionários, e alguns deles também se converteram ao cristianismo. Então a igreja, ela era uma igreja que tinha vários tipos de pessoas e pessoas de todas as classes existentes. Porque a chamada de Deus é para todos. Então a ideia de inclusão, que é muito disseminada hoje no meio da educação, no meio da sociedade, nós temos que ter uma escola inclusiva, uma sociedade inclusiva, uma igreja inclusiva. Essa ideia de inclusão, ela é antiga nas Escrituras, porque ela iniciou na igreja primitiva. Aliás, a própria história do cristianismo já demonstra que a igreja de Jesus, ela é inclusiva. Ela tem
espaço para todos. Ela não exclui ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. Tanto é que no cristianismo você encontra anciãos, pessoas de velho no sentido da idade. Nós encontramos jovens, encontramos adolescentes, nós encontramos crianças, nós encontramos homens, mulheres, nós encontramos rico, pobre, leigo, intelectual, negro, branco. A igreja ela tem todos os tipos de pessoas, todas as profissões, todos os segmentos. Porque a igreja ela é inclusiva, porque o evangelho é para todos. O evangelho é para todos. A palavra fala lá em Tito, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Se você ouvir a ideia que alguns nascem para salvação, outros para perdição, esse é um erro teológico tremendo nas Escrituras. Ninguém nasce assim. O evangelho é para todos. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. É o chamado para a salvação. A Bíblia diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. A Bíblia nos diz então, quem tem sede, venha a mim e beba. Jesus disse, eis que estou à porta e abro. Se alguém abre a porta do coração, entra na sua casa, sei com ele, sei comigo. A Bíblia diz que o são não precisa de doente, quem não precisa de médico. Quem precisa de médico, quem está doente, quem está no pecado mesmo. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado do mundo, mas por um homem entrou a salvação a todos os homens. Então Cristo morreu por todos. A salvação é para todos. A igreja ela é inclusiva, para você que está aqui, independente do seu status social que você vive, você precisa fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Como? Entregando a sua vida nas mãos dele. Fazendo o propósito de servi-lo. Renunciando o pecado, renunciando a impiedade, entregando a sua vida para Cristo Jesus. Hoje o Senhor está te chamando, porque a igreja é uma igreja inclusiva. Nas Escrituras nós encontramos um jovem como Daniel, que lá no exílio babilônico tornou-se o exemplo de oração. Nós encontramos nas Escrituras um ancião chamado Abraão, que foi chamado com 75 anos de idade e tornou exemplo de fé. Ele é considerado o pai da fé, o patriarca Abraão. Nós encontramos nas Escrituras uma mulher como Ana, que mesmo não tendo filhos, porque ela era estéril, mas todos os anos, a Bíblia diz que ela ia ao templo, durante o sacrifício anual, e lá ela orava a Deus incessantemente para que Deus lhe desse um filho, e houve o tempo de Deus que Deus lhe deu um filho, chamado Samuel. Ana tornou um exemplo de perseverança. A Bíblia nos fala sobre uma criança, por nome Josias, que ele tornou rei de Israel com 8 anos de idade. Então a Bíblia Sagrada fala de Davi, que venceu Golias com 17, 18 anos de idade. A Bíblia nos fala sobre Simeão, que era um ancião que nos dias de Jesus, quando Jesus nasceu, apresentou Jesus no templo. Então, queridos irmãos, a igreja ela é para todos, a igreja ela é inclusiva. Inclusive ela é para você também. Então, que Deus te ajude, que Deus te abençoe, Deus lhe dê a graça, Deus lhe dê a bênção, e Deus lhe dê, de fato, o sentimento de abrir o coração para Deus nesta noite e olhar a igreja de Jesus, né, como uma instituição de Deus na terra, preparada para receber você e a sua família. Então faça um pacto com Deus nesta noite. Medite na palavra de Deus, porque a igreja ela é inclusiva. A igreja ela é para todos. Nós aqui estamos trabalhando incessantemente para que a igreja abrace a todos, independente do seu status, da sua posição na sociedade, do seu status financeiro. Não, a igreja está aberta para tudo. Inclusive aqui na nossa congregação nós temos um trabalho com os deficientes auditivos. Nós estamos fazendo um trabalho inclusive nesse aspecto. Nós temos a nossa tradutora de Libras, estamos acompanhando, temos membros da igreja que eles chegaram ao conhecimento da verdade de Jesus Cristo através desse trabalho inclusivo que nós temos feito através das Libras. Então, irmãos, amigos que estão me ouvindo aqui, o evangelho é algo real, é algo maravilhoso. Compensa nós servirmos a Deus. Compensa você dar crédito ao evangelho. Compensa você ouvir o chamado de Deus hoje e abrir o coração para Deus hoje, para que a bênção de Deus entre na sua vida. Até quando você vai ficar cocheando entre dois pensamentos? Até quando? Decida por Cristo hoje. Ele te ama.
Sinta o amor de Deus derramado na cruz do Calvário em prol da sua vida, em prol da sua casa, em prol da sua família. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Esta é a minha oração, é o meu desejo. Que Deus lhe faça, de fato, que a sua mente seja aberta, esclarecida pela ação do Espírito Santo. Que você pode, a partir de hoje, conviver com Deus, aproximar de Deus. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso propósito. Amém? Nós vamos estar orando agora, para encerrar esta sexta-feira, esta live, pedindo que Deus abençoe a sua casa, a sua família e a sua vida. Vamos orar pelo nosso Brasil, orar pelo nosso estado, orar pela nossa cidade. Os problemas estão aí, eles existem, mas nós estamos confiando em Deus. Nós estamos acreditando na bênção de Deus. Lembra da expressão de Pedro? A quem iremos nós? Se só tu, Senhor Jesus, tem a palavra da vida eterna. Então, sigamos o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu bom Deus, eu quero pedir a tua bênção em favor de todos aqueles que me ouviram nesta noite. Quero pedir a tua bênção em favor desta casa, desta família. Que o Senhor abençoe. Libere agora, meu bom Deus, uma palavra de salvação, de cura, de transformação, de libertação. Querido Espírito Santo, que tu possas falar melhor em cada coração, iluminando as nossas mentes, nossos corações, para nós compreendermos e entendermos o teu plano. Esta vida que está entregando a vida nas tuas mãos agora, este irmão, esta irmã que ouviu a tua palavra, que foi mobilizado pelo teu Espírito Santo, está fazendo um propósito de viver, Senhor, uma vida mais próspera do Senhor. Que o Senhor venha ajudá-lo, renovando as suas forças espirituais, dando a ele a graça, o poder e a autoridade. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por todas aquelas pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas que estão doentes, que estão precisando de uma cura. Jesus, sara a nossa nação. Sara, Senhor, aquele que está enfermo. Cura, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Liberta aquele que está oprimido agora. Que haja paz nesta casa. Que haja alegria nesta família. Em nome de Jesus. Que o mal não vença. Que o mal não prevaleça. Mas que o mal possa cair por terra, seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Todo fluido negativo, toda malignidade, Senhor, que interferiu nesta casa, nesta família, causando mal, causando a discórdia, causando a guerra, causando ódio, causando desamor, em nome de Jesus eu repreendo. Declaro a libertação desta casa, em nome de Jesus Cristo eu oro, e assim abençoo todos os teus filhos. Amém e amém, e graças a Deus. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, nós vamos encerrar essa live lembrando os irmãos que domingo pela manhã, a partir das 9h30, eu vou estar aqui no templo, vamos estar eu aqui, vai estar aqui também uma equipe de irmãos, né, o presbítero Enéas, meu filho Eric, a Isabel e a Michele vai fazer um trabalho, uma live voltado para todos os nossos adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes. Porém, eu quero que todos os pais assistam, queria que todos os jovens assistissem, todos os nossos membros, é importante você estar assistindo, vai ser uma palestra instrutiva, vai falar a questão do medo, né? E eu queria que você participasse dessa live no próximo domingo, pela manhã, 9h30. E domingo, às 19 horas, eu vou estar aqui com o nosso Ministério de Louvor, no culto no seu lar, o culto da família, o culto da vitória, a bênção de Deus de fato na sua casa, tá bom? Então esteja linkado conosco, que Deus te abençoe. Vou encerrar essa live desejando as mais ricas bênçãos sobre a sua vida. Então que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que as duas consolações do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Se você é um filho de Deus assim como eu sou, diga a palavra amém.